Minha ex-cunhada entrou na minha casa e levou o meu marido. Eu jamais imaginei que a mulher que dormiu na minha casa, sentou na minha mesa, conviveu com a minha família, fosse destruir o meu casamento. O pior de tudo é que os sinais estavam diante dos meus olhos, mas eu só consegui entender quando já era tarde demais. Eu vou contar essa história de uma seguidora, ela mandou pra mim, e eu quero que você dê opinião pra ela no final. Vamos lá. Durante 12 anos, eu fui casada. Nesse período, meu ex-marido saiu de casa 2 vezes. A última separação aconteceu no fim de 2023. Naquela época, começaram a surgir comentários de que ele estaria se envolvendo com uma colega de trabalho. A gente trabalhava na mesma empresa e aquilo despertou muita dúvida em mim. Mesmo assim, depois de quase 2 meses separados, ele decidiu voltar para casa. Eu recebi ele novamente, acreditando que a gente ainda poderia reconstruir a nossa família, né? É o que eu pensava. Nosso casamento nunca foi muito fácil, né? E durante muitos anos eu vivi situações assim de violência psicológica. Ouvi muitas vezes que eu era uma péssima mãe, uma esposa ruim, eu fui humilhada, desrespeitada. E constantemente eu era colocada para baixo. Sempre ele fazia isso. Depois do nascimento do meu filho, eu enfrentei uma depressão pós-parto muito grave. Além disso, eu sofri violência obstétrica durante o parto. Eu e o meu filho quase perdemos a vida, gente. Mas essa é uma história que merece ser contada em outro momento, mas explica o quanto eu já estava assim, emocionalmente fragilizada dentro daquele relacionamento. Quando ele voltou para casa, nós tivemos muitas conversas. E pela primeira vez em muitos anos eu senti que ele realmente tinha mudado. O ano de 2024, assim, foi muito bom pra gente, foi maravilhoso. Ele era atencioso, carinhoso, parecia ser exatamente o marido que eu sempre sonhei. Eu finalmente acreditava que o nosso relacionamento tinha encontrado um novo caminho, né? E no final de 2024, perto da virada para 2025, minha ex-sogra perguntou se ela poderia passar alguns dias na minha casa e trazer junto a minha ex-cunhada, que era ex-namorada do irmão do meu marido, além da filha dela. Eu aceitei, de boa, sem hesitar. Falei, tudo bem. Elas ficaram cerca de 15 dias com a gente, né? Como eu trabalhava muito, eu passava boa parte do tempo, a maior parte do tempo fora de casa, então não ia me atrapalhar em nada. Depois que elas voltaram para Curitiba, meu filho foi passar as férias com a avó. E durante esse período, ele criou um vínculo muito forte com a filha da minha ex-cunhada. Já que os dois, né, eram da mesma idade, então eles criaram um vínculo muito grande. Foi nessa época que eu comecei a perceber que o meu marido e a minha ex-cunhada conversavam com muita frequência. Um dia, eu comentei isso com ele e eu pedi, tipo assim, vamos parar com isso, né? Mantenha a distância, porque eu imaginei que ela pudesse acabar confundindo os sentimentos, né? Ele disse que, assim, não tinha motivo de preocupação, que era só uma amizade, que não tinha nada a ver. E eu acreditei. Pouco tempo depois, tudo começou a mudar. Aquele homem que durante um ano inteiro tinha me tratado tão bem, voltou a ser frio, distante, agressivo. Ele dizia que ele estava com depressão. Eu quis acreditar. Eu passei a assumir praticamente todas as responsabilidades da casa para que ele pudesse se recuperar. E durante cerca de 3 meses eu carreguei tudo sozinha, acreditando que eu estava ajudando alguém que precisava de apoio. Ele estava com depressão. Mas ele nunca melhorava, pelo contrário, aos poucos ele estava começando a falar em separação. E eu não queria me separar. Então eu percebi que ele passou a criar situações que me desgastavam cada vez mais, como se ele esperasse a decisão partir de mim, sabe? Era o que passava. E as humilhações começaram a voltar. O tratamento piorava cada dia e eu me sentia assim completamente esgotada, gente. 6 meses depois daquela virada de ano, aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Eu estava voltando da manicure quando eu ouvi de forma muito forte o nome da minha ex-cunhada sendo repetido 3 vezes. Foi uma sensação difícil de explicar pra vocês, assim, o que eu senti. Quando eu cheguei em casa, eu olhei pra ele e perguntei diretamente, assim, você tá me traindo com ela? Falei na lata, assim, perguntei logo, sem enrolação. Porque isso eu não vou aceitar, eu disse pra ele. Você tá me traindo com ela? Naquele instante ele mudou completamente de expressão, gente. Ele não respondeu como alguém inocente responderia. Tipo assim, eu percebi. Foi ali que eu senti que tinha alguma coisa muito errada no ar. Sentei na frente do computador e fiz uma oração simples. E falei assim, Deus, eu não sei como, mas me mostra a verdade. E Deus mostrou, gente. A dor tinha sido grande demais no meu coração, sabe? E eu também já não conseguia mais enxergar um futuro naquela relação. Algum tempo depois ele decidiu ir embora, definitivamente para Curitiba. E antes de partir, ele foi até a minha casa, olhou para mim e disse que eu não era o tipo de mulher que ele queria no lado dele.
e que dali em diante ele só falaria comigo por e-mail. Quando ele saiu, ele me abraçou e disse assim: eu volto. Aí eu olhei para ele e respondi assim: você não volta. Nosso filho ficou em casa, gente, chorando desesperado, vendo o pai ir embora. Ele não se conformava. Depois da mudança, ele assumiu o relacionamento com a minha ex-cunhada. Mais tarde, eu também descobri que enquanto ainda a gente estava casado, ele tinha passado o Dia das Mães em Curitiba e ele disse que estava visitando a mãe. Mas quando eu fui consultar a fatura do cartão de crédito, eu encontrei despesas de restaurante, de presentes, que confirmavam tudo aquilo que eu já tinha descoberto. E o que mais me machucou foi perceber que tudo indicava que a minha ex-sogra sabia do relacionamento e deixou tudo em oculto. Quando eu contei o que tinha acontecido, ela não demonstrou surpresa, sabe? Nem indignação, qualquer outra reação. A única coisa que ela fez foi incentivar o próprio filho a ser feliz. Naquele momento eu tive a sensação de que eu era a única pessoa que não sabia o que realmente estava acontecendo. E a gente se divorciou. E como se toda a dor emocional não bastasse, ainda eu descobri que ele tinha feito diversos empréstimos durante o casamento. Parte dessas dívidas também recaía sobre mim. No fim de toda essa história, eu perdi muito mais do que um casamento. Eu perdi um carro, eu fiquei com um enorme prejuízo financeiro, assumi praticamente sozinha a responsabilidade de criar nosso filho. Hoje, olhando para trás, eu percebo que eu sobrevivi a tudo isso. Mas jamais eu vou esquecer que a pessoa que destruiu a minha família entrou na minha casa como visita. E essa é a minha história. E o que você faria no meu lugar? Teria perdoado ou teria colocado um ponto final muito antes do que eu? Eu gostaria muito de ler a opinião de vocês. Gente, complicado, né? Ex-cunhada, o marido parece com o ex dela, e uma coisa louca. Sogra sabia, de lascar, né, gente? Mas enfim, deixa aí a sua opinião, o que você achou de tudo isso, e se você tem uma história forte, manda pra mim pelas mensagens que eu conto aqui, compartilha, me segue, e um beijo grande no teu coração, Deus te abençoe.